Boa tarde. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo, esta quarta-feira. Sempre solicitamos, pedimos a espiritualidade que dá sustentação à sala Luz no Caminho, que nos intua, nos inspire e sempre nos direcione ao propósito de bem servir. E nesse particular, solicitamos ao Espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos guarde, que nos ilumine e que nos sê e nos provê agora, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, eu até chamei a nossa par para fazer uma prece, contudo ela está afônica. Ela subiu ao microfone por 2 vezes, mas não conseguiu. E eu peço agora, pela mesma forma, par, que escolha e vê um voluntário para a prece final. Muito bem. Ó meu Senhor, meu bom Deus, pedimos novamente os bons fluidos e eflúvios para que façamos de uma forma conforme os estudos desta quarta-feira, 2 de agosto de 2015, 15h30, Palmas, Brasil. Falamos de uma certa forma bastante detalhado, porque somos sabedores que esse vídeo ele será assistido não pelos irmãos encarnados só que estão aqui, mas também pelos internautas. Costumo dizer, e sem medo de errar, que a internet é uma ferramenta extraordinária e tem perpassado, tem, de uma certa forma, perpassado esses estudos, enviado esses estudos para os mais longínquos rincões. Então, por isso que nós desejamos a você, internauta, a hora que você estiver vendo, à tarde, de manhã ou à noite, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tudo, mas tudo de bom mesmo. E que Deus continue nos ajudando e nos direcionando sempre ao propósito de bem servir. Ao propósito de bem servir. Muito bem, meus irmãos. Passaremos agora aos nossos estudos naturais e semanais, 2 vezes por semana, quarta e às sextas-feiras. Estudamos aqui de forma sequencial e sistematizada as obras de Kardec. Aliás, não seria bem as obras de Kardec, não, porque o mesmo escreveu obras na área pedagógica, de ensino, etc., escreveu mais de 16 ou 17, e dentro da área da doutrina espírita, foram editadas de sua lavra, mais de 16 obras. Então, o Pentateuco kardeciano, constituído de O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, que foi a segunda obra após o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, antes, porém, o Evangelho segundo o Espiritismo, posteriormente a Gênesis, completando aí o que denominamos o quinteto, o Pentateuco, né? O Pentateuco kardeciano, sem, contudo, fazer nenhuma alusão aos 5 livros da Torá. Posteriormente, liberado pela Dulce Gabi, esposa de Allan Kardec, escritos e anotações do próprio Allan Kardec, surgiu essa obra que é objeto de estudo dessa tarde, de hoje, que é a obra O Céu, ou melhor, obras póstumas, ou seja, foi escrita posteriormente à sua morte, posteriormente ao seu desencarne, 21 anos depois.
Mas para aí, irmão X, se foi escrito 21 anos depois, há alguma coisa verossímil, verdadeira, que é do próprio Kardec? Digo, e como o próprio prefácio foi objeto de estudo há 30 dias atrás, quando nós fizemos uma contextualização da obra, que a mesma foi escrita, editada via liberação da sua esposa, a Gabriela, a doce Gabi. Anotações do próprio Kardec, anotações do punho. Então podemos considerar essa obra como também de Kardec, porque foi ipsis litteris, escrita conforme, repetimos, anotações do próprio codificador. Pois bem, hoje vamos estudar a obra, como dissemos, a obra póstumas, né? Mas antes, para não sair da tradicionalidade, eu sugeria, ou melhor, eu solicitaria que vocês colocassem um número de 1 a 288. Por favor, nós vamos ler de Torres Pastorino, um best-seller, né? Vamos ler uma página para continuar nessa harmonia e dar, naturalmente, sequência aos nossos estudos. 255, Sonhos colocou. Muito obrigado. E 255, quando eu falo, eu digo para mim mesmo que os meus ouvidos, quando a minha boca fala, está mais próximo, eu estou ouvindo, e o último que chegou, que foi o nosso amigo Hermes. Chegou por último. Então, desde eu até Hermes, essas palavras, essas metáforas, aliás, não é metáforas, nem alegoria, são pequenos pinçados, colhidos na rádio, parece na rádio de Rio de Janeiro, por Carlos Pastorino, e posteriormente editado nesse best-seller. Então são pensamentos positivistas e diários. Aprenda a decidir ou a dirigir palavras de louvor a tudo que é belo e bom. Não retenha seus sentimentos de gratidão e louve tudo o que contribui para a beleza e o bem-estar da humanidade. Não se cale diante do que é belo. Dê expansão ao louvor que provém do seu íntimo em favor das pessoas e de coisas. A gratidão traz alegria à vida. Cultive a virtude do louvor, espontâneo e sincero. E você aumentará o número de seus amigos. Interessante, meus irmãos, interessante mesmo. Porque no momento em que você não louva, no momento em que você não elogia, no momento em que você não chega para sua esposa e diz: meu amor, eu te amo. E pela mesma forma, a esposa não chega para o marido e diz: olha, meu bem, você é extraordinariamente imprescindível para mim. Depois que lhe encontrei, a minha vida tomou outro rumo, tomou outro destino. São elogios do próprio coração, sem qualquer, vamos dizer, embuste, sem qualquer feitura ou hipocrisias, eu diria até, mas quando é dito do fundo do coração, falado da alma mesmo, então o elogio sincero e espontâneo é muito importante, é muito importante. E isso até é na própria prece, meus irmãos. Porque somos sabedores que uma prece, uma oração, uma dádiva, uma conversa com Deus, com o Espírito Superior, ou aquele santo de sua devoção, o qual você evocou, você pode orar e a oração está embasada, está constituída em 3, eu diria, pré-requisitos. Ela primeiro pode ser ou constituir uma solicitação.
Ó meu Deus, eu solicito a vossa intervenção e diante do meu merecimento que olha isso, aquilo. Então, primeiro, uma solicitação. Segundo, um louvor, que é o caso do agradecimento. Eu louvo a Deus, reconheço a vossa grandeza, assim na terra como no céu. Eu sei da minha pequenez e diante da sua extraordinária amplitude, bonança, bondade e justiça, eu sou tão pequeno. E por fim, o agradecimento. A gente agradece tão pouco, tão pouco. E deveríamos até fazer as nossas preces, as nossas orações agradecendo. Ó meu Senhor, agradeço-vos por mais esse dia de vida, por ter a oportunidade ímpar de aqui estar, resgatar os meus débitos, constituído ou contraído em prestação. Na verdade, ele foi contraído à vista e eu estou pagando em prestação pela sua bondade. Então eu devo louvar. Aí, veja bem, essa mensagem 255 nos remete, nos direciona, nos exorta ao agradecimento, ao reconhecimento espontâneo das dádivas pela outra pessoa, né, implementada, ou por aquilo que ainda, no caso do próximo, irá nos doar, nos dar, nos contemplar, e a gente, em função disso, ter uma vida mais saudável, a vida mais salutar, enfim, sermos felizes. Meus irmãos, então, como está aí no banner, nós temos 2 itens de extraordinária relevância. A gente tem, em primeiro lugar, nós temos, e a gente vai procurar fazer uma sinopse, um resumo, e até judiação falar em fazer resumo de uma biografia do nosso codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, denominado Allan Kardec, e mesmo os discursos de Camille Flammarion, que foi uma peça lapidar, uma peça que nos traz e nos remete a exemplos extraordinários. Falar-se em sinopse, em resumo, seria talvez assassinar alguma coisa extraordinariamente bela. Vou pedir licença a vocês para falar muito pouco sobre a minha emoção e mais ler, mais verificar o que está consignado nessas 2 referências, nesses 2 escritos, nessas 2 partes preliminares que começa a nossa obra póstuma. Vimos no primeiro estudo, há 45 dias atrás, fizemos uma contextualização. Agora vamos falar sobre a biografia de Kardec e, num segundo momento, acredito que o tempo vai ser possível, falaremos do discurso de Camille Flammarion. É ainda sob o guante da dor profunda que nos causou a prematura partida do fundador da doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, como queira, que nos abaçamos ou abalançamos a uma tarefa simples e fácil para as mãos sábias e experientes, mas cujo o peso e a gravidade nos esmagariam se não contássemos com o auxílio eficaz dos bons espíritos e com a indulgência dos nossos leitores. Então, somos por demais pequenos para falar de tamanha grandiosidade, tamanha abrangência que são essas 2 mensagens
que não seria propriamente a mensagem, mas esses dois escritos, constituído da biografia e da carta ou do discurso proferido por Camille Flammarion, quando do passamento do nosso eminente codificador Allan Kardec. Quem dentre nós, estamos falando relativamente à biografia de Kardec, poderia ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito de método e organização que se mostram iluminados todos os trabalhos do mestre? Porque Kardec foi por demais conciso, foi por demais organizado, tudo passava ao método ou ao crivo da razão, da sensatez, da coerência, sempre criticava, sempre levava, e quando ele mesmo sentia dúvida, levava à apreciação dos seus amigos, ou quando não, da própria mediunidade, ou melhor, do próprio espírito, através dos médios que lhe assessoravam. E normalmente ele preferia meninas, adolescentes, porque se pegasse um Delane, um Camille Flammarion, né? Se pegasse um Alexandre Aksakov, se pegasse pessoas tão proeminentes, tão eminentes, poderia ser objeto de crítica e de que aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, seria naturalmente de alguma coisa anímica desses grandes pensadores. Ele foi incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada, ao mesmo tempo tão distanciada do estilo familiar quanto obscurecida da metafísica. Porque o Espiritismo veio no momento certo e na época apropriada. E veio onde? Veio na França. Ele eclodiu em 1855, nos Estados Unidos, através das irmãs Fox. Num segundo momento, ramificou em Inglaterra. Tinha alguma coisa na Rússia, tinha na Alemanha, mas foi no berço da civilização, na França, onde ele floresceu. E ali não foi à toa, porque as cabeças pensantes, eu diria até as melhores e maiores cabeças pensantes, ali viviam. Vocês devem ter lido, sobretudo na parte do romantismo, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Machado de Assis. Esse pessoal, nesta época, quase todas as pessoas, os filhos desses fazendeiros de café, iam estudar em Paris. E isso, o mundo todo assim também procedia. Por quê? Ora, as melhores escolas, as cabeças pensantes mais proeminentes, tudo de real significância lá estava. Então foi isso o objetivo, o ponto maior de ter nascido a nossa doutrina lá na França. Dentro e no meio de um positivismo de Auguste Comte, onde o próprio positivismo se aliava muito, eu não digo que ele era o materialismo em si, mas tinha um grande viés do materialismo, ou seja, a morte simplesmente, após a decomposição dos corpos, acabaria tudo. Então não existia uma alma, não existia um espírito, ou alguma centelha que animasse ou animou o corpo, que sobreviveria à morte propriamente dita. E nós somos sabedores que o Espiritismo, a doutrina espírita, a alma, o espírito, ele existe antes do berço e, por consequência, existirá após o túmulo, né? Após ser enterrado, aí que efetivamente há a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida que nós a teremos eternamente.
Não somos eternos, somos infinitos. Por que não somos eternos? Porque fomos criados, teve o Criador. Deus nos criou de forma simples e ignorante. Mas tivemos início, porém não teremos fim. Mais à frente, Camille Flammarion disse o seguinte: enquanto nós mantivermos nas suas pegadas e todos de boa vontade se unirem num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito grandioso desse filósofo, que foi Allan Kardec, e nos secundará com a sua influência poderosa. Com a sua influência poderosa. Isso nós podemos dizer, meus irmãos, de forma peremptória, de forma contundente. Por quê? Porque, nesse aspecto, poderíamos também afirmar que, no que refere-se à religiosidade, à espiritualidade, existia uma espiritualidade antes e depois de Kardec. Kardec veio para, através da codificação da nossa doutrina, e consagrar o Consolador prometido, dito por Jesus, quando à época o mesmo disse que precisava e teria necessidade de ir para preparar o Consolador prometido que viria, e conosco ficaria até os finais dos tempos. Até os finais do tempo. Aliás, eternamente. Teria condição de suspender o véu, clarificar algumas parábolas e algumas alegorias, dizer algumas coisas que eu, Jesus, à época não fui ou não tive a oportunidade de dizer, em função da complexidade para as pessoas que viviam a época. Então, no momento certo e aprazado, no momento correto, o Consolador prometido, que no caso específico é a nossa doutrina espírita, viria não só para ficar conosco, mas para clarificar aquilo que estava sob uma luz espessa. Estava sob uma luz espessa, obnubilado, né? As nossas vistas estão. Nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1854, ou melhor, de 1804, ele era de uma família católica, de uma família de juízes, e ele foi estudar em Yverdon, na Suíça, num colégio e numa sociedade extremamente protestante. Então, ele de família católica foi estudar em um local de protestante. Imagina a cabeça dele. Uma pessoa inteligente, uma pessoa arguta, uma pessoa criteriosa em tudo que ia fazer e perspicaz. Ele ia, buscava. Imagina a dúvida desse homem. Nasceu numa família católica, cresceu e educou-se numa família protestante. Estudou no Instituto Yverdon com Pestalozzi, o mestre Pestalozzi. Ele fez letras. Então, nascido numa religião católica, repito, mas educado num país protestante. Aí veio, a mente dele veio a mil. Veio a mil por quê? Porque tinha conflitos de existência. Onde eu estou? O que eu sou? O que eu procuro? O que será de mim após a morte? Né? Tem alguma alma? O que é Deus? Como Deus atua? Então isso tudo, de uma certa forma, era um pensamento que ele tinha, e isso ajudou, naturalmente, na codificação da nossa doutrina. O Espiritismo veio a seu tempo imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Então o Espiritismo não veio nem antes nem depois, veio no tempo apropriado. Veio no tempo, inclusive, que Kardec já estava amadurecido. Ele
teve conhecimento da doutrina, como vamos ver, a partir de 1855, quer dizer, já um homem maduro. E ele, até então, trabalhava e trabalhou com magnetismo 31 anos. 31 anos. Chari, ontem, nós comentávamos via internet, mas Kardec não falou em passe, não falou em magnetismo. Magnetismo, ele até aqui nessa obra, e Camille Flammarion fala em seu discurso, que era a obra que ele estava preparando quando houve esse passamento, quando houve o desencarne. Ele estava trabalhando no espiritismo e o mediunismo, esses fluidos anímicos e fluidos espirituais, que podemos denominar magnetismo, magneto, né? Então o passe nada mais é do que a transferência magnética do magnetismo propriamente dito, do passe ao paciente tomador, ou do espírito ao paciente, ou de uma forma mista, chamada passe medianímico, do passista conjugado com o espírito. Então, do médium recebendo o espírito e transmitindo, e dele mesmo anímico, o próprio magnetismo, né? Então, o passe mas Kardec mesmo não chegou a falar em passe magnético. Ele não falou em passe, em posição de mãos, etc. Mas Leon Denis veio naturalmente no momento certo, porque era um dos seus discípulos, e quando Leon Denis converteu-se ao cristianismo, ao espiritismo propriamente dito, ele tinha alguma coisa em termos de 18 a 19 anos. Lendo, lá no Rio de Janeiro, o Livro dos Espíritos, percebeu que era a obra a qual ele realmente sempre queria ler, e à medida que ia lendo, sofregamente, ia páginas e mais páginas. Certo é que com menos de 48 horas ele leu todo o livro, e disse de si para si mesmo, que era aquilo que ele buscava, era aquilo que ele estava procurando. Muito embora, palavras dele, ele não viu nenhuma coisa nova, mas explicações objetivas, claras, né? Sensatas a respeito de tudo. E é isso, meus irmãos. O Livro dos Espíritos tem efetivamente tudo. Tem efetivamente tudo. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara e, de uma certa forma, já era famoso com outras obras, notadamente obras destinadas ao ensino, obras destinadas à literatura, obras destinadas às pessoas no que refere-se ao saber e à cultura didática. Então, ele, por sugestão espiritual, adotou-se o nome de a encarnação de um espírito. Ele teve, na época do espírito druida, e ele teve essa encarnação, adotou-se o nome, o pseudônimo de Kardec. Isso por quê? Para não pegar a proeminência, a relevância do homem, do educador, que ele era. Porque se ele se sobressaísse diante, como de fato sobressaiu, diante das obras espíritas, não era relativamente influência do então professor Rivaio, grande pedagogo, e que influenciou a Europa de uma maneira geral, e a França, justamente com a Alemanha, de maneira particular no que refere ao ensino e aos ensinamentos, né, da nova pedagogia de ensinar. Pelo ano de 1855, ele tomou conhecimento, né, com a doutrina, através de Fortier, através de amigo Didier, e foi convidado a ver e a presenciar essas sessões que eram feitas de forma exibicionistas em salões de Paris.
Ele viu, ele presenciou, percebeu alguma movimentação e, inicialmente, ele não achou nada relevante, porquanto estudando o magnetismo, e o magnetismo através do pensamento meu, seu e de todos que estão ali na sala, poderia naturalmente promover efeitos físicos semelhantes. Mas aí começou aqueles efeitos responder questionamentos, ter pensamentos. Aí ele preocupou e viu que por detrás daqueles fenômenos, entre aspas, porque não tem fenomenologia nenhuma na nossa doutrina, tudo é explicável, ele percebeu que existia uma força inteligente e, num segundo ou terceiro momento, a própria espiritualidade diz, quando ele assim arguiu, quem está aí? Os imortais responderam, espíritos. E que são espíritos? Redarguiu Kardec. Ele diz, nada mais do que vossas almas quando estavam neste mundo na carne, ou seja, encarnados. E aí começou os estudos de uma forma sequencial, muito organizada, de maneira concisa e colocando tudo a seu tempo, pesquisando, vendo e levando ao crivo da racionalidade. Isso tanto é verdade que ele disse, a fé da doutrina espírita, a fé do espiritista, é aquela que no decorrer da história pode enfrentar a razão face a face e jamais olha de banda ou para baixo. Então, fé é aquela que pode enfrentar a razão a qualquer época da humanidade e sempre está incólume, firme, né? Firme. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores. Então foi quando ele viu que essas crianças que nascem já sabendo, muitas vezes, tocar um piano, sabendo igual tem um indiano, agora uma criança, fazendo prodígio com 14 anos, ele já é um adulto hoje, mas com 14 anos ele estava defendendo tese, era doutor, aos 12 anos participou de cirurgia. Então, e se retroagir na história, Mozart, com 4, 5 anos, ele já tinha escrito partituras. Como explicar essas inteligências inatas, essas inteligências tão extemporâneas e tão em idade tão tenra, se não for a pessoa estar íncita dentro de si, tem um espírito milenar que viveu vários anos e, por consequência, tem um conhecimento. Isso é a explicação da doutrina. Então, as ideias inatas são explicáveis por esse viés. Morreu conforme viveu. Ele morreu em 31 de março de 1869. E veja que 1º de abril, a dona Gabi, a doce Gabi, estava inaugurando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma pretensão de Kardec. Inclusive, Demeure, quando Demeure morreu antes que ele, uns 3 ou 4 anos, falava, olha meu irmão, vai, tira o pé do acelerador, vai mais devagar, você tem esse problema cardíaco. E a própria Gabi, antes da morte dele, uns 4, 5, 10 dias, falou, meu bem, vamos deixar essa inauguração para outro. E ele, muito atarefado, muito assoberbado, não abriu mão, muito embora, cumprindo o seu desejo. Gabi, Amélie Gabi, saiu do féretro, né? O corpo ainda estava sendo velado. Posteriormente, Camille Flammarion ia fazer o famoso discurso, que ainda será objeto dos estudos dessa tarde. E foi lá e fez a inauguração, e posteriormente voltou para o féretro, para o velório.
a morte dizia: faz pouco tempo redobra os seus golpes nas fileiras ilustres. A quem virá ela agora libertar? O próprio Camille Flammarion estava dizendo que a morte nada mais é do que uma liberdade para uma vida plena. Uma liberdade para uma vida plena. Você não morre, você simplesmente passa, deixa para o outro plano. E na verdade, é essa a real e verdadeira vida. É a vida espiritual, onde viveremos, aprenderemos e evoluímos para sempre. O homem jaz aqui, não está. A alma, porém, permanecerá entre vós, ou entre nós. Será um protetor seguro, uma luz a mais. Um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Como na terra, sem ferir a quem quer que seja, ele fará que cada um lhe ouça os conselhos oportunos. Então, se foi um extraordinário espírito encarnado, um homem íntegro, estudioso e propagador das doutrinas espirituais ou doutrinas espiritistas aqui na Terra, lá no espaço, nos céus, no local onde o mesmo perpassar, ele pela mesma forma será uma bússola, um referencial, onde os outros espíritos, naturalmente com o mesmo, aprenderá e muito. Aprenderá e muito. Já não existe o homem, repetimos, diz Camille Flammarion. Entretanto, Allan Kardec é imortal, e sua memória, seus trabalhos, seu espírito vigorosamente o estandarte que ele sobre sempre fazer respeitava. Então, se é que ele foi importante, mais e muito importante será nesse plano espiritual. Será nesse plano espiritual. Uma individualidade puxante constituiu a obra. Era o guia, o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro, como de fato nós hoje estudamos nos nossos centros, nas nossas associações, essa extraordinária doutrina. Doutrina que liberta, que consola, que diz com clareza de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, de conformidade com o que aqui fizermos, para onde vamos. Então clarifica tudo, até o porquê nós estamos aqui agora, meus irmãos, nessa sala de hoje. Nós estamos nessa sala de hoje. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia do fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro, como dissemos. Os crentes não congregarão em torno de Allan Kardec, congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Porque nós não reverenciamos, idolatramos Allan Kardec. Nós o temos como codificador, como a pessoa que nos colocou essa doutrina, formatou, codificou. O que é a codificação? É você pegar aquilo que há de esparso, notadamente no mundo até, em vários locais, de vários médios, fazer uma junção, levar ao bom senso e, por fim, sair essa extraordinária doutrina. Após a sua morte, coube ao seu amigo dileto e amado físico Camille Flammarion a fazer o discurso em sua campa, em seu túmulo, o discurso de despedida. E Camille Flammarion, há tempos atrás, tinha feito pela mesma forma discurso ao seu editor Didier, que morreu em 1865,
E Jobart, eu não sei quando ele morreu, mas Camille Flammarion fez essas deferências, esses dois grandes partícipes da Sociedade de Estudo Parisiense, Estudos Espíritas Parisienses, né? Sociedade de Paris. Então, meus irmãos, Camille diz: talvez, senhores, se deva preferir que as coisas tenham começado assim. Nem sempre deve recusar o valor do sentimento. Quantos corações já foram consolados por esta crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantos corações consolados? Quantas consciências se abriram às irradiações de belezas espiritual? Nem toda a gente é ditosa nesse mundo. Muitas afeições aí são despedaçadas. Muitas almas têm adormecido no cepticismo. Então, nada é o de haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam a vida, nem a vida física, nem a intelectual. Ora, o Espiritismo, e isso sem sombra de dúvida, a gente tem visto no decorrer da história, tem, através da consolação, através da orientação, através do direcionamento para o bem, tem evitado que várias pessoas se suicidam, tem colocado, vamos dizer assim, nos trilhos novamente aquelas pessoas desesperadas, tem evitado e curado várias pessoas em processo de agonia, de depressão, de coração extremamente machucado e doído. Então o Espiritismo tem dado um direcionamento bastante salutar, um direcionamento muito virtuoso às pessoas que o seguem. Então isso agradecemos a essa pessoa que jaz inerte nesse ataúde. Ressaltando o quê? O que está aqui é tão somente o corpo. O espírito está em outras pragas, está em outra dimensão e ajudando tanto quanto ajudou espiritualmente na Terra. O ponto de partida era aplicar-lhe a razão firme do simples bom senso e examiná-la segundo os princípios do método positivo. A razão é que permeava o posicionamento de Kardec. Aquilo que não tivesse ou fosse fora da razão não teria a sua sustentação e não teria o seu apreço. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como dentro do próprio magnetismo isso pode ocorrer, devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Kardec pedia para sempre a gente levar o crivo da racionalidade à experiência e, sobretudo nós, eu particularmente trabalho em mediunidade, e vários que estão aqui na sala, pela mesma forma, devem trabalhar. Então, sobretudo nesse campo mediúnico, devemos arguir, devemos perquirir, devemos comprovar aquelas manifestações inteligentes, por exemplo, psicografia, a psicofonia, será que é do próprio médium? É de algum espírito? Isso tem razão de ser dessa ou daquela forma? Devemos questionar, devemos arguir. Quando se compara o pouco que sabemos, a exiguidade da nossa esfera de percepção com a quantidade do que existe, não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo estamos por saber. E é bom ressaltar, meus irmãos, que Kardec, em 14 anos, fez essa monumental obra, codificou essa monumental obra,
que é uma bússola que nos clarifica, que nos direciona, que nos orienta sempre ao propósito de bem ser aquilo. Promove o bem, torna-nos, ou pelo menos impulsiona-nos a sermos homens de bem. E em sendo, ou melhor, em tal sendo, nós com certeza vamos viver uma vida mais profícua, uma vida de mais amor, uma vida, sobretudo, de mais felicidade e com maior qualificação de nossas existências. O corpo material não passa de transitório agregado de partículas que absolutamente não lhe pertence e que a alma grupou, segundo o seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que se ponham em relação com o nosso mundo físico. Então tá aí, Camille fala que o corpo material, esse corpo nada vale. Isso aqui, simplesmente através dos fluidos, os fluidos cósmicos, os fluidos universais foram agregando, formando o corpo que, quando da morte, isso aqui transformará em átomos e transformará em outras matérias com outras composições químicas e servirá de adubo, servirá de composição para a formação de plantas e de outras matérias. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso até foi um grande pensador que outrora nos afirmou de forma com bastante propriedade. Pelo estudo positivo dos efeitos é que se remonta à apreciação das causas. Ora, Kardec, diz Camille Flammarion, via os efeitos. Se eu estou com uma dor de cabeça, não é simplesmente tomar um analgésico ou alguma droga para dissipar essa dor de cabeça e promover a minha qualidade de vida ou a minha paz temporária. Vamos saber de onde vem essa dor de cabeça. A dor de cabeça é o efeito, vamos à causa. Então Kardec sempre procurava, quando deparava com um fenômeno, como deparava com um efeito, ele procurava ir além, por detrás do muro. O que advém e de que provém essa causa? Qual é a causa deste fenômeno? Ele sempre buscava mais, ia bastante no fundo das questões, questionando tudo e a todos, e sobretudo a espiritualidade através das médiuns que o cercavam. E ele fazia questão até de ter médiuns, crianças, adolescentes, meninas de 11, 12 ou 13 anos. Por quê? Senão, o que ocorreria? Se tivesse um Camille Flammarion, um Delane, um Alexandre Aksakov, esses médios já, pessoas altamente, de uma proeminência muito grande no meio científico, simplesmente as pessoas poderiam falar que a doutrina foi fruto de um pensamento anímico da própria alma, desses cientistas. Não teria validade e não vulgarizou como de fato vulgarizou. E essa expressão vulgarizar, Kardec diz tornar simples, tornar normal, tornar de conhecimento de todos. Encontrar-nos-emos, disse Camille Flammarion, meu amigo, no mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é um teatro dos mais acanhados. Veja, a Terra é um teatro dos mais acanhados. Ora, André Luiz, em sua obra, fala relativamente às composições fluídicas e que há mundos onde tem ônibus, cachorro, rios, lagos. E certa feita, alguém perguntou ao próprio Chico, mas a vida espiritual é igual aqui? Na verdade,
Lá é uma cópia daqui, e foi dito pelos Espíritos que, a rigor, e na verdade, a Terra, o nosso orbe, a nossa composição e a maneira de vivermos, é que é uma cópia muito pífia, muito inadequada, muito tacanha do que é lá. Então nós copiamos. Lá é a verdadeira vida, é a pátria espiritual. Para no fim, Camille concluir: é-nos mais grato saber que essa é a verdade, do que acreditar, que fazer todos inteiro nesse cadáver, e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão, ou a imortalidade é a luz da vida, como esse refulgente sol é a luz da natureza. Então a morte nada significa. Assim como a noite ou as trevas que intermedia um dia da mesma, será dissipada pelo sol glorioso que chega no dia seguinte, para finalmente concluir o seu discurso. Até breve, meu amigo. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. E também, nesse discurso, num determinado ponto, quando estava praticamente no meio, ele disse de uma forma lapidar que meu amigo Kardec, um homem íntegro, um homem extraordinário, diria até o bom senso encarnado. Meus amigos, muita luz, muita paz, que a doce e divina paz do Rabi da Galileia e a espiritualidade dos dois planos continua sempre nos direcionar ao propósito de bem servir. E mais uma vez eu digo, amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês que aqui está. Seria possível fazer esse estudo só? Sim, porque somos sabedores que tem uma pleiade, inúmeros espíritos nos assistindo. Mas não teríamos a garra, não teríamos este elan, não teríamos essa força, não teríamos, vamos dizer, esse pique para ministrar os estudos. Então, um beijo nos vossos corações e sintam-se abraçados. E minha pá falou aqui em PVT que o Hermes vai fazer a prece para nós. Nosso amigo teve sumido algum período aí, mas retornou. Hermes, é com você, meu amigo. Muita luz e paz e um beijão a todos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz.